Olá, bom dia, turma. Nós vamos começar agora o capítulo para a segunda unidade, né? Vamos começar a partir do capítulo 7, na página 88. Capítulo 7, página 88. Vamos começar assim, na última aula, foi o capítulo 6, a gente falou sobre taxonomia, nomenclatura, classificação dos seres vivos. E agora a gente vai sair de uma coisa totalmente diferente para outra. Nós agora vamos falar nesse capítulo sobre saúde, imunização, soro, vacina, leucócitos, sistema imunológico de defesa do nosso organismo. Vamos estudar a questão de saúde pública, agente de saúde, sobre toda essa questão de saúde do nosso corpo e do nosso dia a dia. Na página 88, inicia-se o capítulo 7, sobre saúde. Algumas coisas eu grifei e vou ler para vocês, e à medida que eu for lendo eu vou explicando. Na primeira parte diz assim: sempre desejamos às pessoas queridas que elas tenham muita saúde. Saúde parece ser realmente algo muito desejado, porque são nossos principais votos nos aniversários e no início de novos anos. Até quando a gente espirra, né? A gente diz saúde. Quando alguém completa a idade 9, que Deus lhe dê muita saúde, paz, amor, alegria. Sempre a palavra saúde está presente. E o que seria saúde? Cada livro, cada dicionário, cada pessoa pode definir saúde como ausência de doenças. Como diz aí no livro, né? A nomenclatura do livro é essa. Saúde seria a ausência de quê? De doenças. Se saúde diz respeito ao bem-estar de um indivíduo, por que ouvimos tanto falar em saúde pública? Porque vivemos em comunidade. A saúde pública está relacionada à integridade física e mental dos integrantes desta comunidade. E isso depende diretamente de medidas que possam proporcionar melhores condições de vida, como educação sanitária, nutrição e habitação adequadas, emprego e salários dignos, ou seja, condições para a satisfação das necessidades básicas de qualquer membro de uma sociedade. Então, saúde pública, saúde é a ausência de doenças do nosso organismo. Saúde pública já tem dizendo o nome, pública, é nossa, é do povo, né? Nós encontramos a saúde pública no nosso município, no nosso estado, no nosso país, em toda parte, né? O sistema de postinho de saúde, hospital, a questão do agente de saúde, né? Os indicadores de saúde podem ser demográfico, que tem a ver com o número de habitantes, de pessoas que moram naquela região. Pode ser o socioeconômico, vai depender da renda que aquela pessoa gere no seu município. Pode ser nutricional, pode ser ambiental, pode ser negativo, que tem a ver com morbidade e mortalidade. Morbidade é a quantidade de doenças e mortalidade são os óbitos. E tem a ver com também um indicador de saúde positivo, a qualidade de vida que cada pessoa leva no seu dia a dia. E qual seria o papel do agente de saúde? Para que é que serve? Gente, em cada rua, não digo rua, mas bairros ou dividido em partes do município, né? Cada rua tem seu agente de saúde, que são pessoas responsáveis para levar informações da Secretaria de Saúde, do postinho, do hospital, pessoas que são daquela área. Por exemplo, a minha rua é uma área, a rua de cada um de vocês é outra área. E cada área tem um médico específico, tem o dia dos exames específicos. Então, o agente de saúde, ele sempre está levando as informações, está pesando as crianças, acompanhando o desenvolvimento, né? A questão de levar um nutricionista. Então, é uma responsabilidade do município, junto com a Secretaria de Saúde, existir um agente de saúde para estar passando em casa, fazendo o cadastro, para saber como anda a situação daquela família, se tem alguém com problema crônico, pressão alta, diabetes e entre outras doenças. Então, essa é a função do agente de saúde. Eles nos trazem as informações e também levam as nossas informações colocadas em uma pasta lá armazenada no postinho ou no hospital, por área.
Agora nós vamos para a página 90. Na página 90 tem um box, certo? Eu vou querer que vocês respondam ao final desta aula. Todos os boxes que eu passar agora nesta aula vídeo, vocês vão responder. É a atividade de vocês, são os boxes. Se eu não me engano, são 3 ou 4 boxes e uma atividade de exercício. Porque esse assunto, ele está dividido em duas partes. Uma parte fala de saúde e a outra parte fala sobre o sistema linfático. Sistema imunológico, ele é dividido. Então, nessa aula, a gente vai falar de uma coisa. Na próxima aula, a gente termina esse capítulo e faz o exercício final. Por enquanto, vocês só vão fazer os boxes e essa atividade que eu vou deixar por escrito no grupo, certo? Então, na página 90 tem um box. Ó, esse box aqui, certo? Da página 90 vocês vão responder. Ainda na página 90 diz assim, combatendo os invasores. Nosso organismo, ele tem um sistema de defesa próprio dele. A gente já nasce com o nosso sistema de defesa, né? Que são os leucócitos, monócitos, basófilos, são glóbulos brancos do nosso organismo, são células de defesa. Quando a gente gripa, quando a gente tem algum outro problema de saúde, muitas das vezes não é necessário tomar medicação, porque o nosso organismo consegue combater. Mas quando os casos são mais graves e severos, nós não conseguimos derrotar os micro-organismos invasores que entram no nosso organismo. E aí a gente precisa partir para outras medicações para que possam ser destruídos. Então, nosso sistema imune, ele é sempre ativo. É como se fosse um exército, né? Chega que aconteceu uma infecção em algum lugar, o que é que acontece? O nosso corpo envia um exército, entre aspas, né, um pelotão de leucócitos para aquela região, né, agindo, mostrando que tem algo estranho ali, que precisa ser derrotado. Um dos sinais que a gente pode receber é a febre. Nem toda vez corpo quente é sinal de infecção, porque a febre, para ser considerada febre, é acima de 37 graus. Porque o nosso corpo pode ficar quente, vai depender da temperatura do ambiente que a gente está, vai depender de uma atividade física, quando a gente termina a gente está super agitado, vai depender do cobertor, do casaco que a gente esteja, da roupa. Então, nem toda a quentura do corpo é febre, certo? Mas, quando a febre passa dos seus 37, 38, 39, então alguma coisa errada está acontecendo. E se não tivesse a febre, a gente morreria e não sabia o que estava acontecendo. Então, a febre é sinal de alguma coisa que está em desequilíbrio no nosso corpo. Provavelmente são micro-organismos, que são bactérias que invadem nosso corpo para tentar nos destruirmos, certo? Na página 91, nós temos as barreiras naturais. Uma das barreiras naturais é a nossa pele. A nossa pele está em constante contato com micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, e ela é uma barreira de proteção. Pode ter qualquer vírus e qualquer bactéria na minha região da minha pele, do corpo todo. Se minha pele não estiver lesionada, nenhum desses micro-organismos vão adentrar, certo? Agora, se minha pele estiver lesionada, eles vão aproveitar essa porta de entrada e fazer a festa dentro do nosso organismo. E aí é onde mora o perigo. Não só temos a pele como uma barreira natural, como diz na página 91. Nossos órgãos... Mas, professora, ele não adentrou a pele. Mas se ele entrar através de um alimento, da água, pela respiração, beleza, ele vai entrar. Só que lembre-se que nossos órgãos são revestidos por mucosas. São também membranas de proteção de cada órgão. Porém, uma vez dentro do nosso organismo, a gente não sabe como é que eles vão se manifestar e o que é que eles vão aprontar lá dentro. Como essa questão do coronavírus, que a gente também vai ver em um dos boxes a diferença de endemia, epidemia e pandemia. São 3 coisas diferentes. Endemia é uma coisa que acontece local, ali naquela região daquela cidade, né? Endemia. Epidemia é regiões vizinhas, como aqui Itabaiana, Aparecida e Aleixo. E pandemia, ou até no nosso estado. E pandemia é mundial. Aí já ultrapassa fronteiras, como está acontecendo com o coronavírus.
O coronavírus, em contato com a nossa pele, ele não faz nada. Porém, se ele adentrar na nossa respiração, né, ele vai diretamente para os nossos pulmões. E aí é onde mora o perigo, né? Eu sei que o nosso pulmão tem mucosa, mas tem alguns micro-organismos que são potentes e conseguem atravessar. Então, as barreiras naturais do nosso corpo é isso. Temos também mecanismos de defesa inespecífico, né? Por exemplo, o que seria esse inespecífico? Como eu já expliquei sobre o exército do sistema imunológico. Tem uma inflamação. Eu tô com um unheiro na unha do meu pé. Um exemplo. E aí o que acontece? Começa a doer bastante. Começa a ter pus, começa a dar febre. E o que acontece, gente? Meu organismo pega os leucócitos todos que tiver e vai todo para aquela região. E aí começa a formar umas feridas internas que a gente chama de íngua, né? Que vem dos linfonodos, que são regiões onde são armazenados linfócitos, que são leucócitos brancos, ou glóbulos brancos, que vão ajudar na destruição desses micro-organismos invasores. Às vezes, nosso organismo consegue destruir, mas às vezes não. Então, é necessário tomar o quê? Medicamentos. Então, o mecanismo de defesa inespecífica é quando ocorre uma inflamação. E aí, o nosso corpo se prepara para enviar leucócitos, né, os glóbulos brancos, para aquela região. E aí, naquela região, a gente pode sentir febre, inchaço local, dor. Então, significa dizer que tem alguma coisa em desequilíbrio ali. E aí é a hora da gente agir. Já pensou se o micro-organismo adentrasse, fizesse a festa e a gente não percebesse? A gente, morria num instante. Não sabia de sinal nenhum. Não tinha nem como se precaver, porque o organismo sozinho também não faria nada. Por isso, gente, que é importante nossa alimentação. Eu sei que vocês gostam muito de comer besteira. A gente não pode ficar sem comer besteira, é lógico, o bom da vida é participar de tudo um pouco. Mas, quanto mais saudável a gente viver, mais o organismo vai funcionar melhor, certo? Na página 92 tem outro box. Esse aqui, ó. Vocês também vão responder ao final desta aula vídeo. Continuando, nós temos os mecanismos de defesa específico. Vimos o inespecífico e agora o específico. O específico é quando tem a questão de antígeno ou anticorpo. É como se fosse uma questão de chave e fechadura. É toda chave que entra em qualquer fechadura? Não. Somente naquela que encaixa no padrão certo. Bem assim, essa questão de antígeno e anticorpo. Professora, o que seria isso? Explique melhor. Vamos lá. Tem as vacinas, não é? Que a gente toma. Vamos dar um exemplo da vacina do coronavírus, que está em teste ainda e eu tenho fé em Deus dela aparecer logo. Ela é feita com o quê? Com o próprio vírus. Existem vírus, os vírus vão ser feitos, através dos vírus vão ser feitas as vacinas. E o que acontece? No vírus tem um tipo de código que vai ficar lá na vacina. E a função da vacina é produzir o quê? Anticorpo. Quando o antígeno, que é uma célula invasora que entra no nosso organismo, aí vem um anticorpo que encaixa, já conhece a memória daquele antígeno e faz o quê? Destrói, né? Então, o antígeno é uma célula invasora. Ele vai entrar. Só que o meu anticorpo vai produzir também anticorpos que vão encaixar naquele antígeno e quando encaixar vai fazer o quê? Destruir. É o que acontece com a vacina. Eu vou explicar já antes, mas logo mais na frente tem o que é vacina e o que é soro. O soro, ele serve para uma ação imediata. Por exemplo, você levou uma picada de uma cobra. Se você realmente souber qual foi a cobra, fica mais fácil para poder dizer num postinho qual foi a cobra, porque eles já vão saber qual é o tipo de veneno que ela tem, se realmente é venenosa. Se você não souber, eles vão te dar um soro antiofídico, que é feito com o próprio veneno da cobra, que vai reagir naquele momento. Já a vacina, ela não é rápida, ela tem ação duradoura. Por exemplo, você toma uma vacina contra o tétano, ela pode durar no seu organismo até 10 anos. Então, se uma hora ou outra a bactéria do tétano, que é um vibrião, adentrar no seu organismo e você tiver imune com a vacina, o que é que aquela vacina vai fazer? Eita, entrou um antígeno e eu conheço. Aí, destrói.
certo? Então é para isso que serve vacina, ela é para longo prazo. E o soro é a curto prazo, é momento instantâneo, certo? A página 93 está falando sobre as alergias. Eu sou uma pessoa alérgica, né? Eu tenho alergia à frieza, à poeira. Isso é uma reação imunológica do meu organismo. A questão de imunização, na página 93, no segundo parágrafo. A forma natural é ativa quando conferida pelo próprio corpo, por meio de uma reação espontânea de produção de anticorpos para a defesa contra micro-organismos agressores. Por exemplo, quando ocorre uma infecção de garganta, acontece após a exposição a um antígeno, produzindo anticorpos contra ele. Quando eu tenho uma dorzinha de garganta, esses antígenos invasores, o meu próprio organismo fica tentando produzir anticorpos. Só que muitas das vezes, essas bactérias são tão potentes que o nosso organismo não consegue destruir. E aí, quando tem bactéria, a gente trata com o quê? Antibióticos. Tem mais outro box na página 93, mas esse box vocês não vão precisar fazer. O box da página 93 não precisa fazer, certo? Ele não é de muito interesse sobre esse assunto que a gente acabou de falar. Na página 94, nós temos a questão do cartão de vacinação. A importância do cartão de vacinação é porque ele é um documento que prova a sua imunização, desde o nascimento até você ficar velhinho. Sempre você tem que estar tomando suas vacinas, tem que estar em dias, porque nós vivemos em constante, junto com vírus, bactérias. E é sério, gente, toda vez que tiverem essas campanhas, vão até um postinho e tomem as vacinas. O meu cartão de vacina está sempre em dias. Eu tomo vacina contra rubéola, cachumba, tríplice viral, gripe, tétano. Eu estou com o meu cartão de vacina em dias, graças a Deus. Porque a gente está sempre constante junto de vírus e bactérias. São micro-organismos, são coisinhas minúsculas, mas que nos levam à morte, certo? Tem as contraindicações sobre as vacinas, na página 94 vocês vão dar uma lida, né, o que é contraindicação. Tem as questões que são falsas e são verdadeiras com relação à vacina, que também está na página 95. Depois vocês vão dar uma lida. Reações pós-imunização. Professora, eu tomei uma vacina e eu tive uma reação, febre, dor, inchaço local. Eu vou contar uma convivência minha para vocês. Toda vez que eu tomo a vacina da gripe, eu tenho uma reação gripal. Eu fico gripada. Ô, gente, professora, mas não é vacina contra a gripe? Gente, a gripe, a vacina, o vírus da gripe, ele é poliviral. São vários tipos de vírus em uma única doença. E a vacina, ela não tem todos os tipos de vírus inseridos. Ela tem apenas os principais que podem nos causar doenças maiores, como tuberculose, pneumonia, né, uma gripe bem mais forte. Então, isso é uma reação do meu organismo. Então, existem reações. Tem pessoas que têm febre com algumas vacinas. Criancinha mesmo, quando toma aquela da coxinha, né? Fica com febre, inchaço local, dolorido. E isso é normal, depois volta. E é sempre importante estar com o calendário de vacinas em dias, né? O box da página 95... também não precisa vocês fazerem. Então, da página 93 e da página 95 não precisa fazer, certo? E o exercício da página 96 vocês irão fazer. Então, sobre o sistema linfático e imunidade, a gente continua na próxima aula. Essa aula agora só foi sobre saúde, sistema de saúde pública, sobre vacina, soro, sobre imunização, sobre o exército de leucócitos, sobre infecção, sobre febre, certo? E como o nosso organismo deve reagir. Espero que vocês tenham entendido. Após terminarem esse vídeo, eu vou para outro vídeo para vocês do YouTube, explicando melhor ainda de forma animada para vocês. Certo? Tchau, até mais.